Bom, meus caros, na aula de hoje, na aula dessas 2 semanas, né, de hoje, dessa semana e da semana seguinte, a gente vai estar com estudando verbos. Então, faz parte dessa chamada classe variável de palavras, é a última. A gente já viu 5, substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Agora, a derradeira classe, que é a classe dos verbos. E vamos dividir esse nosso estudo basicamente em 3 grandes partes. Hoje a gente vai ver a primeira. Na sexta-feira, vou pensar ainda como vai ser, se a gente vai fazer alguma coisa de revisão dessa, não sei ainda, porque eu queria que a sexta-feira sempre fosse alguma coisa mais leve, mais light, não fosse... Mas aí, possivelmente, se houver possibilidade, a gente começa a segunda parte na sexta-feira para terminar lá na terça, na quarta, e na sexta-feira seguinte a gente conclui a parte sobre verbos. Veja, como é que a gente vai fazer o estudo dos verbos? Um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver quando estuda. Então, como é que a gente está acostumado? Nos apresentada os paradigmas, né? São nos apresentados os paradigmas. O que são os paradigmas? São as tabelas, os quadros dos verbos, onde estão lá os modelos. Paradigma significa modelo, né? Os modelos da primeira declinação, da primeira conjugação, os modelos da segunda conjugação e os modelos da terceira conjugação. E aí entram os chamados anômalos e os irregulares e por aí vai. Como é que a gente vai estudar aqui? Nós vamos tentar entender como o verbo funciona para a gente não ter o trabalho de decorar esse monte de tabelas. Simples assim. A gente vai entender qual é o espírito do verbo e aí, mesmo os verbos que a gente chama de irregulares, vão ficar, de alguma maneira, fáceis de a gente entender. Feito esse preâmbulo, essa parte ligeiramente introdutória, vamos o conteúdo. Então, verbo é uma palavra que em português indica ação, estado ou fenômeno. Quando a gente repara nesses 3 exemplos que estão aí, logo abaixo, você vai ver, tem o criado abriu o portão. O criado, deixa eu achar aqui o apontador. Achei. O criado abriu o portão. Quando você olha aqui para o verbo abriu, esse verbo está indicando uma ação que foi praticada por alguém, no caso, pelo criado. Então, a primeira forma de a gente entender o verbo, que o verbo exprime uma ação, está aqui na primeira sentença. O criado abriu o portão. O segundo é que indica um estado, uma situação. Então, quando ele diz Fernando estava doente, o verbo estava indica o estado de saúde em que se encontrava Fernando. Assim como eu digo, eu estou contente, eu sou feliz, todas essas coisas estão indicando um estado. E, por fim, o último que é indicado aqui é fenômeno da natureza. E aí você tem nevou em São Joaquim. Nevou é um fenômeno da natureza. Choveu ontem à noite. É um fenômeno da natureza. Durante o verão, troveja bastante. Então, todas essas coisas são fenômenos da natureza. Quanto à classificação, seguindo mais ou menos aquilo que a gente vinha fazendo nas outras classes, que a gente, quando estudou substantivos, vimos a classificação, todas as outras coisas, as flexões, aquilo tudo, a gente vai ter algo semelhante para fazer com os verbos. Então, vamos partir da classificação, depois a gente vai para a flexão. Começar a flexão, porque a gente não vai acabá-la hoje, né, obviamente. A parte de flexão é aquela sobre a qual a gente se vai deter bem longamente.
Os verbos classificam-se em dois grupos, dois grandes grupos. A gente poderia dizer, eu poderia até acrescentar aí, e eu acho que deveria colocá-lo, mas que eram os verbos, são os verbos regulares, irregulares e os anômalos. Eu acho que eu vou fazer isso agora. Acrescento logo, porque eu já fiz o PDF, mas eu não coloquei ainda lá no SIGA. Então, os verbos anômalos, esse grupo de verbos anômalos, são esses que têm uma alteração muito grande, uma alteração muito significativa do radical. Vocês entenderão já já isso daí. Então, vamos aqui. O paradigma, era isso que eu estava falando antes, o paradigma são aqueles verbos que pertencem à mesma família, a gente pode dizer assim. São os verbos que pertencem à mesma família. Esses verbos que pertencem à mesma família são agrupados segundo o que a gente chama de vogal temática. Então, para os verbos, nos substantivos, eu terminei não falando da vogal temática, mas o que é a vogal temática? É aquela que não indica um gênero, por exemplo. Então, quando você tem a palavra menino e menina, você tem o O, que indica o masculino, e o A, que indica o feminino. Você tem a diferença. Mas quando você não tem a diferença, por exemplo, a palavra mesa. Mesa, você não tem o masculino de mesa. Então, aquele A que está ali não é uma desinência de gênero. Ele é uma vogal temática. Ele faz parte da palavra mesa. Assim acontece semelhantemente nos verbos. Você tem... Então, os paradigmas são os modelos, aquelas tabelas de verbos que a gente encontra nos livros, em que, segundo elas, a gente vai conjugar os verbos. Os verbos, por sua parte, são agrupados, como eu disse a vocês, de acordo com a vogal temática. Então, para os verbos, a gente tem 3 vogais temáticas. A vogal a vogal e a vogal I. São essas as 3 vogais temáticas que se apresentam para nós. Os verbos da primeira conjugação são aqueles cuja vogal temática é A, os da segunda conjugação, aqueles cuja vogal temática é E, e os da terceira são aqueles cuja vogal temática é I. Normalmente, ou facilmente, a gente encontra isso nos infinitivos. Então, você tem o verbo amar, da primeira conjugação, porque você tem o radical, AM, você tem a vogal temática A, e você tem o R, que é a desinência de infinitivo. Eu não vou falar muito aqui sobre as desinências, a gente vai ocasionalmente entrar sobre elas, porque seria uma coisa muito chata, mas a gente vai falar das desinências quando estivermos vendo a maneira como os verbos se comportam. Aí sim eu vou falar das desinências. Ela não vai fazer parte, ela não vai ser estudada à parte, vai ser estudada junto com os verbos. Bem, então aí você tem os verbos da primeira conjugação, que são esses terminados em... que tem a vogal temática A, né, antes do R. O R chama-se desinência de infinitivo. Os verbos do segundo grupo, da segunda conjugação, são aqueles cuja vogal temática é, tipo comer. E os verbos da terceira conjugação, aqueles cuja vogal temática é I, como o verbo ir, vir, dormir. O verbo por faz parte dos anômalos. Quais são os verbos anômalos, em tese? Anômalos serão os verbos ser, o verbo ir. Depois a gente vê com um pouquinho de cuidado esses dois verbos. Mas, por exemplo, por que a gente diz?
Se você olhar o verbo ir, ele só tem a vogal temática, ele não tem um radical, que já é uma coisa estranha. Como é que um verbo, como é que uma palavra existe que ela não tem um radical, ela só é desinência? Ela tem a desinência, a vogal temática e a desinência do infinitivo. Só que quando você vai conjugar o verbo, do nada, aparece um vem. Você tem ir, eu vou, tu vais. De onde surgiu esse V? Aí você vai para o passado, eu fui. E esse F? De onde surgiu? É por isso que ele é chamado anômalo. É porque a gente não entende muito bem como ele funciona. O verbo ser está lá. Começa com o radical dele. O radical dele é o E. Não, o S. Né? Você tem a vogal temática E e a desinência de infinitivo. Aí tudo bem, você está no presente. Eu sou. Mas repare, quando vai para a segunda e terceira pessoa, eu sou, tu és, ele. Cadê o S? Para onde ele foi? Ele sumiu e ficou só a vogal temática. É por isso que é por isso que esses dois verbos são chamados de anômalos, porque eles são verdadeiramente uma anomalia, uma monstruosidade, vamos dizer assim. Se a gente pudesse efetivamente utilizar essa nomenclatura com esses verbos, né, ou com os verbos. Mas, então, o verbo por é considerado, veja, aqui usei a palavra anomalia, mas não é anomalia nesse mesmo sentido dos anômalos. Ele é uma anomalia porque ele é um verbo que, apesar de parecer que ele é da vogal temática O, mas repare que a gente não tem vogal temática O que é que aconteceu com esse verbo? Ele é uma anomalia da segunda. Ele é uma particularidade da segunda conjugação. E como é que a gente sabe isso? Os livros, geralmente as gramáticas dos livros didáticos, trazem uma informação histórica sobre ele, fazem uma regressão, tipo quase uma regressão a vidas passadas desse verbo, e fazendo-o remontar à sua forma latina, que era a forma ponere. E como ela saiu evoluindo em português, entrou como ponere e depois esse N, porque o português não gosta muito de vogais, de consoantes entre duas vogais, no português antigo isso tendia muito a cair, e aí ponere, esse N, só fez nasalizar o O e ele desapareceu, tanto que ele deixa como resquício. Veja, a gente tem o N, aparece aqui de volta do ponere, e você, onde é que ele está? Aqui em cima do O, nesse sinal do tio. Se você olhar o sinal do tio, ele parece um N estilizado, porque antigamente, todas as vezes que o tio aparecia, era porque foi um N que originalmente desapareceu ali. Então, ele era só um indicativo de que no processo de evolução havia um N ali que deixou de existir. Você tem a palavra imã. Aí quando você tem o verbo, você diz imantar. O N aparece de volta. Que a gente não gosta, o português não gosta, a língua portuguesa não gosta de palavras terminadas em N. E todas as vezes que havia palavras terminadas em N, amanhã, imã, todas as vezes que isso acontecia, esse N subia para cima da vogal anterior a ele. E aí, as gramáticas e muitos professores costumam fazer essa regressão a vidas passadas desse verbo para dizer, olha, está vendo, ele é por, era ponere, que virou poere, e depois poer, e depois por. Então, uma conclusão que eu não sei, que eu não acho muito lógica, é dizer então, ou então por isso ele é um verbo de segunda conjugação. Mas existe uma forma muito mais simples. A gente vai para a segunda pessoa. E olha o E aqui aparecendo. Eu ponho, tu pões. Isso aqui já está a vogal temática aparecendo aqui. Que eu acho bem mais simples assim, né? Não precisa fazer uma regressão à vida passada, consultar as encarnações passadas desse pobre, desse verbo, para saber quem ele era, a que família ele deveria pertencer. Não, a gente olha para ele, tem ali a fitinha de DNA dele, é que ele é na segunda conjugação. Já diz, pronto, olha aqui, eu sou um verbo de segunda conjugação.
Tá certo, meus caros? Tudo tranquilo até aí? E aí a gente entra efetivamente na parte das flexões. Na parte de flexões, vejam, deixe-me fazer aqui uma coisa. Você tem aqui, eu esqueci de botar a chave aqui, então eu vou só desenhar aqui. A flexão, você tem, como acontece, obviamente, eu acho que são as duas possibilidades que a gente tem de flexão de número, em português é singular e plural. Existiram línguas no passado, que existem ainda, né, o grego, o hebraico, o árabe, que admitem uma flexão chamada dual. Dual é um tipo de flexão para quando só existem duas coisas, você só tem duas mãos. Então, você vai dizer, as minhas mãos, a gente usa no plural, mas o grego, o hebraico e o árabe vão utilizar uma terminação que indica as minhas duas mãos, sem usar o numeral, porque já está incluída na terminação mesma do nome. Os meus olhos só são dois, a não ser que o cara seja um ciclope, mas se fosse um ciclope, aquele que só tem um olho no meio da testa, não usaria no plural, porque diria o meu olho, as minhas orelhas, as minhas pernas, todas essas partes do corpo que são duplas, essas línguas têm essa flexão de número especial só para dizer essas duas, essas partes ou essas coisas que se referem a dois. Então, por exemplo, semana, se você diz daqui a 2 semanas. Aí você vai usar também a flexão, essa flexão chamada dual, porque se refere a duas, sem precisar usar o numeral. Mas isso não existe em português, nem nunca existiu, porque isso nunca existiu no latim. Uma vez que o português não descende do grego, o grego era uma língua irmã do latim. O latim não descende do grego, mas eram línguas irmãs, existiram juntas. Uma termina influenciando a outra, porque é um normal. O Império Grego dominou o mundo antigo até mais ou menos o 2º século antes de nossa era, até bem depois do 2º século antes de nossa era. A partir dali foi o Império Romano que dominou até, se a gente considerar o mundo, até o século XV, né, com a queda do Império Romano do Oriente. Então você vai ter que o, o, o latim foi uma língua que nunca teve essa diferença de número, dual. E, portanto, a gente não herdou isso no português. E aí a gente só vai ter o singular e o plural. O singular refere-se à quantidade de pessoas a que se refere. Se é uma pessoa ou mais de uma pessoa. Então, você tem, por exemplo, estudo, estudas e estuda. São todas no singular. Estudamos, estudais e estudam. Estão no plural. Aí a gente vai para a pessoa. As pessoas são divididas em 3 pessoas, que a gente chama de primeira pessoa do discurso, segunda pessoa do discurso e terceira pessoa do discurso. O português é uma língua extremamente interessante. O português do Brasil. O português de Portugal não tem muito disso, não. Mas o português do Brasil leva em consideração as 3 pessoas do discurso. Essa é a razão porque, quando eu estava na aula de pronomes, eu dizia para vocês que a gente aqui no Brasil está caindo no absurdo de abandonar o uso dos pronomes objeto direto. Então, se eu pergunto a uma pessoa, eu pergunto, Mariana, você viu Maria Eduarda? Mariana responde-me simplesmente com um lacônico sim. Mas sim o quê? Sim, eu vi Maria Eduarda. Seria a resposta tipo, resposta Teletubby. Não é nem isso de ser cheio de regras. Eu não sei quem foi que disse, porque eu só vi aqui. Eu só vi que apareceu, mas eu não vi o nome de quem tinha. Evanderson. Não é o fato de ser cheio de regras, Evanderson. Evanderson, eu botei sua frequência, ainda não. Não é só o fato de ser cheio de regras ou não. É que o português faz uma abordagem diferente sobre aquele aspecto. Diferente do que fazem as outras línguas. Por exemplo, para o português de Portugal, para o italiano, para o francês, para o espanhol, a única pessoa do discurso que é levada em consideração é a primeira. Então, só é importante quem fala, quem está falando naquele momento. Então, você tem a pessoa que está falando naquele momento é importante. Quando ela deixa de falar e o interlocutor dela está falando, é aquele interlocutor que tem importância. Essa é a razão porque nessas línguas
na maneira como eles abordam, como eles consideram a língua, que a gente precisa do uso efetivo e repetitivo e constante dos pronomes. Coisa que nem o inglês, que dizem, uma língua muito simples, nem o inglês tem isso. Então, é preciso considerar o tempo todinho que a informação meio que se perdeu entre a passagem da minha primeira pessoa para a sua primeira pessoa, quando você passa a ser primeira pessoa do discurso. E por essa razão, você precisa de retomar. Então, se eu perguntasse, Mariana, você viu Maria Eduarda? Mariana poderia responder corretamente no português castiço, dizendo, sim, eu a vi. Porque não bastava só dizer vi, porque ver é um verbo que pede um complemento. Quem vê, vê alguma coisa. Então você tem que dizer viu, vi o quê? Vi Maria Eduarda. Só que para você não repetir Maria Eduarda, você coloca o pronome ali. Sim, eu a vi. O português do Brasil, uma vez que considera com a mesma importância a primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso, subentende que isso já está claro no meio do diálogo. Então você diz, Maria Eduarda, viu Mariana, você viu Maria Eduarda? Ela me responde com um simples sim. Porque vai subentendido aí que o discurso, as falas, já deixam claro o que significa aquele sim. Qual é o problema nisso daí? Onde reside um problema aí? Reside o seguinte, a gente acha que o mundo todo pensa da forma como a gente pensa. E aí, quando a gente vai aprender uma língua estrangeira, mesmo que seja, você vai estudar em Portugal. Lá também usa português. Acontece, porém, que lá eles não pensam como a gente. E aí o brasileiro vai chegar nos lugares achando que toda língua funciona como o português do Brasil. E não é assim. É por isso que eu insistia na aula sobre os pronomes, de a gente acostumar-se a usar, de ler materiais que possam nos ajudar. E aí eu até indiquei. Se algum de vocês gosta de ler a Bíblia, procure ler com atenção os textos de João Ferreira de Almeida, que é aquela tradução mais difundida no meio protestante, evangélico, ou os católicos, a Bíblia Ave Maria, que é aquela mais difundida, que usam muito bem e muito corretamente os pronomes. Então, é ler para além da coisa espiritual. É ler para se informar também. Não é ler só para, eu quero ler porque eu quero ir para o céu. Não, eu quero ler porque eu quero falar bem também. Colocar uma coisinha a mais no estudo. Eu citei a Bíblia porque é um livro fácil, às vezes distribui na escola, né? Aquele Novo Testamento, Salmos e Provérbios, que é um livro que facilmente todo mundo tem acesso. Mas lê bons autores, Graciliano Ramos, Machado de Assis, essa galera usa muito bem isso. Pois é, Wanderson, aproveite, pegue, às vezes, dê uma lida, leia como literatura mesmo. Leia para aprender a utilizar corretamente esses pronomes. Então, vocês entenderam por que a gente no Brasil terminou deixando meio de lado o uso dos pronomes. Por isso que não cabia, quando a gente estava falando dos pronomes, eu adiantar sobre isso, porque não ia servir de muita coisa, a não ser agora, quando a gente entende as três pessoas do discurso, fica bem mais simples, né? Então, essas três pessoas do discurso, a primeira pessoa, você tem a forma singular, que é o eu, e a forma plural, que é o nós. Atenção, um nós não são dois eus. Um nós são um eu e um tu. Porque não existe efetivamente o plural de eu. Cada eu é único e irrepetível. Agora, você tem o eu com o seu eu, que não é uma duplicata do meu, aí a gente forma um nós. Efetivamente, o nós não é o plural de eu, nem o eu é o singular de nós. Da mesma forma, o tu e o vós, e o eles e o elas, e aí é mais confuso ainda, porque a gente não sabe efetivamente o que é o ele e o ela. Tanto que esses nomes que a gente usa como sendo ele e ela, na origem latina, eram pronomes demonstrativos. Em latim, ille, illa, eram aquele e aquela, efetivamente. Então, já vimos o número, já vimos a pessoa, vamos para o modo. O modo, só para a gente entender, vocês já certamente ouviram diversas vezes falar o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo.
Agora, o que é o modo, efetivamente? Modo é aquilo que indica atitude, a compreensão de quem fala a respeito do fato que ele enuncia. Então, por exemplo, quando eu considero que uma coisa... Aí vamos aqui para os três modos logo: indicativo, subjuntivo e imperativo. Quando eu considero que um fato é certo, é real, que de fato aquilo aconteceu ou vai acontecer, eu uso o indicativo. Quando eu digo ele saiu de casa, é uma informação certa. É uma informação certa. Eu estou constatando um fato, dizendo, olha, isso é assim. Quando eu digo, são 17h13. Veja, eu utilizei o verbo no indicativo. São 17h13. São 5h13. Porque é um fato certo, é constatável. Agora, quando a gente quer indicar uma possibilidade, uma incerteza, uma condição, aí a gente usa o chamado subjuntivo. Esse verbo, esse modo, antigamente em português, chamava-se conjuntivo. Conjuntivo porque normalmente ele era usado com uma conjunção. Com uma conjunção. Por isso era chamado de conjuntivo. E depois mudaram para subjuntivo, porque indica que ele subordina, que a oração está um nível que ela é dependente de uma outra. Mas aí o que é que a gente faz com isso? Indica uma possibilidade, uma incerteza e uma condição. É possível que ele saia de casa. É possível que ele saia de casa. Talvez eu vá. Diga, Mateus. Você levantou a mão. Ah, tranquilo. E o imperativo serve para indicar uma ordem, um conselho ou um pedido. Saia já daqui. Olhe, não se esqueça, não se esqueçam, tá vendo? Não se esqueçam de fazer isso ou aquilo. Toda vez que você, por mais que você use o por favor, faça isso, mesmo que você use os atenuantes, o verbo que vem aí nessa ordem, no conselho, num pedido, é o imperativo. É o imperativo, é o nome, vamos dizer, o nome técnico deles. Quando, veja, eu disse que o modo é aquilo que indica a atitude de quem está falando, porque lembre-se, efetivamente a gramática considera como o mais importante a pessoa que está falando. Então, quem está falando, embora que no Brasil a gente considere as três pessoas do discurso, né? A primeira pessoa é aquela que fala, a segunda pessoa é aquela com quem estamos falando, com quem a primeira pessoa fala, a terceira pessoa é o assunto a respeito do qual estão falando, que o assunto pode ser tanto uma pessoa quanto uma coisa. Agora, notem bem, eu posso indicar um fato como possível, porque, para mim, que não teria um conhecimento muito preciso, muito direto daquele assunto, eu indico aquilo como uma possibilidade. Vamos imaginar, vocês estão ainda no segundo ano do curso de vocês de eletrônica. Aí vamos imaginar que eu tenho um aparelho, sei lá, um ventilador, um rádio, um ventilador. E aí eu não tenho nenhum curso básico, nem conhecimentos elementares de eletrônica. E aí eu levo o aparelho para um técnico, e aí o técnico, eu posso dizer, olha, talvez seja o cabo que quebrou, que está rompido. Talvez seja, porque eu não tenho conhecimento sobre aquilo. Já o técnico vai olhar, vai fazer as análises dele, e a partir do que ele sabe,
vai me dizer. Outro dia desse eu levei o meu ventilador, ele tinha parado de funcionar, eu levei ali num técnico que é especialista em ventiladores. Ele disse, olhou para o ventilador e disse, olha, talvez seja isso ou aquilo. Porque eu acho que já tinha chegado outros, ele já estava sabendo que uma dessas duas coisas aconteceria. Uma era bem mais cara, a outra era mais barata. Graças a Deus o meu foi a mais barata. Mas, veja, aí ele usou o subjuntivo. Talvez seja o que roda para fazer a ignição do bicho, né? Fazer começar a funcionar, ou alguma outra coisa lá no motor. E aí, veja, ele não tinha certeza, porque havia duas possibilidades. Então ele usou o subjuntivo. Ele não podia dizer é isso ou é aquilo. Porque ele estava indicando duas coisas como certas. Ele indicou duas possibilidades. Notem, o fato dele ter usado subjuntivo e ter me dado duas possibilidades também abre espaço para que possa existir uma terceira que ele não tinha catalogado ainda, entende? Só que a gente faz isso inconscientemente. Aí eu já estou fazendo uma análise que vai para além da gramática, já estou fazendo análise lógica, uma análise meio filosófica disso. Mas é assim que funciona, na verdade. Podemos ir adiante. A gente já está chegando perto do fim, porque eu não queria... essa parte introdutória, porque essa é uma parte introdutória, meio que a gente está revisando uma série de coisas que a gente já viu, a novidade ela vai entrar agora, aqui. Então, essa a novidade vai chegar agora, que é justamente o objetivo de todo o estudo que a gente vai fazer sobre verbos, nessa semana e na semana seguinte. Todo o estudo vai estar embasado sobre isso. E depois, eu vou deixar lá no SIGA tanto o material escrito, porque não vai ser, a parte sobre verbos não vai estar naquele escaneamento que eu fiz do material. Eu pulei verbos, porque eu escrevi, eu tenho uma que eu mesmo fiz, que eu usei também esse como base, mas outra série de gramáticas, e aí eu vou deixar o que eu fiz, já vou deixar lá no SIGA hoje ainda, e o PDF desse daqui. Tá certo? Vamos lá para a página seguinte, que é onde a gente já vai começar o nosso estudo. Ainda não é no slide seguinte. Então, vejam. A gente tem a flexão de tempo. Eu já falei para vocês que a gente tem o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Então, quando a gente pensa no tempo, em português, efetivamente, existem três tempos, né? É o presente, aquilo que a gente vulgarmente vai dizer presente, passado e o futuro. Obviamente, em gramática, a gente não fala de passado. A gente fala de pretérito. Pretérito equivale ao passado. Então, você tem o presente, o pretérito e o futuro. Vejam que o pretérito divide-se em três grupos: o imperfeito, o perfeito e o mais que perfeito. Deixe-me só, eu não me lembro agora. Não, eu não vou olhar ali no meu texto se eu coloquei isso depois, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou falar bem rapidamente sobre esses três, o que é que significa. Por exemplo, você já sabe que o pretérito é um fato passado. Só que existem três formas de a gente encarar o passado. Encarar o passado como uma coisa que já aconteceu, que está concluída. Quando você diz eu falei, a ação acabou. Quando você usa o imperfeito, você diz que é uma ação que não se concluiu ainda. Outra pode ter, eu falava quando fui interrompido. Veja, a ação não se concluiu e uma outra ação aconteceu ali no meio do caminho. Você indica com o imperfeito também ações habituais que aconteciam no passado. Tipo, veja, se você for pensar, se eu fosse pedir para vocês escrever um textozinho sobre as suas férias, como eram as férias ou a viagem de férias. Você diz, quando eu ficava de férias, porque ficar de férias é uma ação que acontece no tempo, ela não é um momento, eu fico de férias e para sempre. Não. Você fica de férias um tempo, você repete essa ação diversas vezes na sua vida. E aí, você diz, quando eu ficava de férias, eu costumava ir à casa de minha avó. Lá comia muito, dormia bastante. Uma vez andei de cavalo, porque veja, era uma ação que aconteceu uma vez e acabou. E talvez você não tenha gostado e nunca mais tenha querido.
O imperfeito indica uma ação imperfeita. A palavra perfeito em latim significa uma coisa acabada, concluída, que você não pode mais fazer nada para impedi-la, porque ela já se concluiu. O imperfeito é alguma coisa que não está concluído, que não acabou ainda. É um passado, mas é um passado que ainda tem consequências. E o mais que perfeito diz que é um passado de um passado. Quer um exemplo? Eu estava comendo é o pretérito mais que perfeito, eu estava comendo quando você chegou. Não, estava comendo não é não. Que é um passado a respeito de outro. Isso daí é o imperfeito mesmo. Porque ele estava acontecendo quando outra coisa aconteceu. O mais que perfeito é uma coisa acabou antes de outra coisa no passado ter acabado. Então você diz, quando você chegou eu já tinha comido. Quer dizer, a ação de comer já tinha acabado antes de a sua ação de chegar no passado tivesse também acabado. O futuro, a gente tem dois tipos. Isso a partir de 1942 é que começou essa doidice. Em português a gente tinha... Diga, Lavínia. Tem como o senhor explicar novamente o mais que perfeito, que eu não anotei, não. Vai ter lá no material que eu vou disponibilizar. Não se preocupe não, mas eu explico sim. Tá certo. O mais que perfeito é um passado antes de um passado. Quando você diz, você marca com uma amiga e sua amiga chega, sei lá, você marca para ela vir 10 horas e ela chega às 9h30 e você costuma comer às 9h20. E você, por um milagre, comeu rápido e em 10 minutos você acabou. E aí você diz, quando você chegou, a atitude está no passado, né? Eu já tinha comido. Esse tinha comido é um passado mais do que o outro passado, porque quando ele acaba, quando a ação da sua amiga ter chegado acabou, o seu ato de comer já tinha concluído, já estava concluído, ele é anterior. O mais que perfeito só diz isso, que ele é um passado antes de um outro passado. É como se fosse um... por isso que os latinos chamaram de mais que. Ele é como se fosse um superlativo, ele é antes do outro. Entendi, professor. Obrigado. E aí a gente tem o subjuntivo é mais simples, porque você só tem o presente, o imperfeito, né, que é a forma do pretérito, e o futuro. E a gente depois, eu não vou falar muito sobre essas coisinhas aqui, depois a gente fala sobre elas. Aí tem as formas nominais, que aí tem o infinitivo. A forma nominal deveria estar mais para cá, mas tudo bem. As formas nominais, você tem o infinitivo, que é o impessoal, que é quando eu digo pense num verbo, o verbo que você pensar está no infinitivo impessoal. E a forma do infinitivo pessoal, não se preocupem que depois também a gente vai ver isso com algum detalhe, talvez na sexta-feira da próxima semana. O gerúndio e o particípio, essas são chamadas formas nominais. O que é que significa? Por que é que essas formas são chamadas de nominais? Elas não expressam exatamente um tempo em que o fato ocorreu. Qual é a grande característica dos verbos? A característica dos verbos é que eles, na sua flexão, que aí eu nem falei, né? Estava lá no primeiro slide e eu terminei não falando sobre ele. No primeiro não, no segundo. Está aqui, ó. A flexão é de número, de pessoa, de modo, de tempo e de voz. Então, um verbo necessariamente vai ter tudo isso ao mesmo tempo. Quando você diz eu estudo, você diz o número singular, pessoa primeira, modo indicativo, tempo presente e voz ativa. As 5 coisas estão presentes ao mesmo tempo no verbo. Acontece que a gente tem essa forma chamada de nominal que não expressa tempo. Quando eu digo falar, falando, falado, a gente não pode dizer que isso é um presente, que isso é um passado ou que isso é um futuro. Porque não tem nada absolutamente ali que me deixe claro o que é isso. Agora,
eles são chamados de nominais porque, eventualmente, eles podem ser usados, os infinitivos podem ser usados como substantivos, o gerúndio pode ser usado como advérbio e o particípio pode ser usado como adjetivo. Por isso é que eles são chamados de nominais. Eles são verbos, mas também são nomes. Os nomes em português são essas três classes: substantivos, adjetivos e advérbios. Por isso é que eles são chamados de formas nominais. Por quê? Conservam uma série de coisas dos verbos, indicação, por exemplo, mas não indica o tempo, e herda e pega algumas coisas, ou do substantivo, ou do adjetivo, ou do advérbio. A gente não viu o advérbio ainda, mas eles pegam alguma coisa desses daí. E, por fim, na flexão, o último elemento que faltava era a voz, e a voz indica esse relacionamento do sujeito com o processo verbal. Então, você tem a voz ativa, quando o sujeito é ele mesmo quem pratica a ação. Você diz Berengário, aí um nome bonito para quem estiver pensando em ter filho, já tem uma ideia de nome. Berengário feriu o colega. É chamada de passiva quando o sujeito, em gramática, isso se chama paciente. Paciente não quer dizer, tipo, aquele camarada que fica... que não se revolta com nada. Ele é muito paciente. Paciente do verbo... É um verbo... É um particípio, isso daí, latino, do verbo sofrer. Sofrer. Então, paciente significa aquele que sofre. Enquanto na ativa age, o paciente é aquele que sofre a ação. Então, você veja, Berengário feriu o colega. Aqui você tem um sujeito que pratica e o outro que recebe a ação praticada. Aqui você faz o contrário. O sujeito não é quem pratica, mas é quem recebe a ação. Aí, essa mesma frase a gente muda para o colega foi ferido por Berengário. Isso aqui está a voz ativa, a voz passiva, e a gente tem em português a chamada voz reflexiva, que é quando o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente da ação. Berengário feriu-se. Obviamente, a gente não pode acreditar que o fato dele ferir-se, a não ser que ele não bata bem da cachuleta, que ele pegue uma faca e corte voluntariamente sua mão. É como a gente tem... quebrei a perna. Ninguém, em sã consciência, vai pegar uma marreta ou um paralelepípedo e bater na perna até que ela quebre, né? Aí você simplesmente recebeu uma ação, só que não tem um sujeito efetivamente que a praticou. Por isso que ela é chamada de reflexiva. É como se você mesmo tivesse se descuidado na sua ação e recebesse as consequências do seu ato inconsequente. Tudo tranquilo até aí? Vamos para o slide seguinte. Agora sim, a gente vai começar o objetivo de nossas aulas. Nossas aulas vamos enfocar sobre essa temática aqui, olha. Tempos primitivos e tempos derivados. Toda a nossa grade de verbos, nós vamos construí-la com base nessas duas coisas. Assim como a gente viu os substantivos, lembra? Substantivos primitivos e derivados. Pedra, primitivo porque dele derivam uma série de palavras chamadas cognatas. Pedreiro, pedraria, pedrada, pedregulho, apedrejar. São palavras derivadas daquela palavra primitiva pedra. Nos verbos, a gente tem uma coisa semelhante. Então, a gente tem alguns verbos, portanto, que vão servir de base para que outros existam. E aí a gente vê primeiro os tempos primitivos. Quais são os tempos que nos interessam? O presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal. Hoje, na aula de hoje, a gente vai estudar os tempos derivados
porque a gente já sabe os primitivos. Então, o tempo aqui é tempo primitivo. Presente indicativo significa que existe uma série de tempos que são derivados do presente indicativo. Assim como no pretérito perfeito do indicativo, existe uma série de verbos, de tempos, que são derivados do pretérito perfeito do indicativo, e o infinitivo impessoal, há também uma série de verbos, de tempos, na verdade, que dependem dele. Por que é? E aí eu vou explicar logo a motivação. Por que é que eu optei fazer desse jeito? Porque se a gente entender como isso funciona, nunca mais na vida você vai errar conjugar um verbo. Nunca mais na vida você vai precisar decorar a tabela de conjugação de verbo. Porque você vai fazer umas continhas muito simples de cabeça e já vai fazer continhas mesmo, matemática, soma, subtrai. E nunca mais você vai errar a conjugação de um verbo na sua vida. Vamos agora. E aí, provavelmente a gente não vai chegar às 6h20, ou talvez nem às 6 horas, mas aí não adianta eu ir muito além disso, encher vocês de informações e, e talvez, ou provavelmente na sexta-feira, a gente faz o quê? Uma revisão disso daqui, e na próxima semana a gente conclui a parte que fica faltando, que são os dois. Mas aí eu não tenho certeza ainda como vai ser. Vamos aqui. Bem, aqui está o quadro. Os tempos derivados do presente. Quais são eles? Você está aqui, olha, o presente indicativo, o imperativo afirmativo, o presente do subjuntivo, o imperativo negativo e o imperfeito do indicativo. Eu estava pensando em como fazer isso. Deixa-me, só um instantezinho, eu vou pegar aqui uma página de Word, porque talvez fique mais fácil de perceber isso se eu vou preencher aqui, vou só fazer a tabela, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 colunas e 7 linhas. Eu vou parar esse compartilhamento para poder apresentar outra tela, que é a da página do Word. E aí depois eu volto para essa daqui. Pronto. Vocês já estão vendo aí, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, deixa eu ver como é que está aí para vocês a visualização. Tá boa. Pronto. Então, qual é o verbo que está ali é o verbo fazer. Então, você tem o verbo fazer. Como é o presente do indicativo dele?
faço. Veja que você já começa, o verbo é fazer. Presta atenção. O verbo é fazer. Você tem o Z aqui. Mas quando você vai para o presente, esse Z se transforma num C cedilhado. Eu faço. E depois ele volta à regularidade. Olha. Fazes. Então, essa daqui é aquela que é extremamente importante para nós. E aí depois essas daqui não nos interessam tanto, não nos interessam muito ainda, mas vão nos interessar. Deixa eu botar essa aqui noutra cor, azul. E essa aqui preto mesmo. Então, fazes, faz, fazemos, fazeis. E essa daqui também importa para a gente. E fazem. Vejam. Eu tinha dito que primeiro a gente parte dessa daqui, da primeira pessoa, do presente e do indicativo. Essa é a primeira consideração que a gente faz. A partir dele, a gente monta, a partir do radical. O que é o radical? A gente tira a vogal temática ou as desinências, o que sobra, isso daqui, que eu vou colocar sublinhado, isso daqui é o radical. Aí eu vou pegar o radical e colá-lo aqui. Óbvio que não me interessa esse... Apesar que isso vai me dar dor de cabeça agora, mas espera aí. Veja, eu peguei a primeira pessoa e com ela eu vou montar todo o presente do subjuntivo. Qual é a característica do presente subjuntivo? A existência desse que eu faça. Agora deixa eu colocar de novo isso tudo. E aqui a gente só acrescenta a terminação própria do que eu faça. Que tu faças, que ele faça. Que nós façamos, que vós façais e que eles façam. Reparem que só com essa forma aqui do fazer, né? Eu faço, a gente já montou todo o presente subjuntivo. Todo o presente subjuntivo a gente montou com isso daqui. Agora, como é que eu monto o imperativo e o afirmativo? Com essas duas aqui. Porque primeiro que a gente tem que lembrar é que não existe a forma do presente do imperativo. Ninguém dá ordem para si mesmo. Ninguém dá ordem para si mesmo. Então, a gente já... Cadê os símbolos matemáticos? Operadores matemáticos. Poxa, cadê o não existe? Não está aqui não, né?
Tem que fazer uma invenção aqui. O símbolo do conjunto vazio. Já que eu não encontrei o não existe. E aí a gente pega esse daqui, olha. E tira o S. Então aqui a operação matemática que a gente vai fazer é tirar o S, subtrair o S. Menos o S. A mesma coisa a gente vai fazer no outro. Menos o S. Se eu tiro o S daqui, o que é que sobra? Fase. E aí eu coloco aqui. Fase. Fase tu. E nesse outro, tiro o S também, sobra isso daqui. Fazei vós. Como é que a gente faz as duas, a terceira do singular, a segunda e a terceira do plural? Com esse daqui. Faça, passamos, e faltou colocar uma coisinha básica. Faça ele ou ela e você também, né? Porque você é uma forma desse daqui. Façamos nós, fazei vós já está aqui, e o façam eles, ou elas, ou vocês. Vou botar assim só por questão que não cabe. Espera aí. Cabe. Para depois não dizerem, o professor usou. Então pode. O imperativo negativo, de novo, a mesma coisa. Essa daqui não existe primeira pessoa do imperativo. E todas as pessoas do negativo, a gente pega daqui. Só que em vez do que, a gente substitui pelo não. Não faças tu. Não faça ele ou ela ou você. Não façamos nós. Não façais vós. E não façam eles. E o imperfeito do indicativo, a gente parte desse daqui. Para o imperfeito do indicativo, é só pegar esse e tirar o E e o S, sobra o fase, e acrescentar a terminação ia. Fazia, eu fazia, aí você... Deixa eu me colar todas elas aqui. Eu fazia, tu fazias, ele fazia. Nós fazíamos, vós fazieis, isso aqui troca,
fazieis e eles faziam. Esse esquema que está aqui, meus caros, é aquele mesmo esquema que está que estava lá no slide. Só que de uma maneira mais... Aqui, lá já estava construída, aqui vocês viram o processo de construção acontecer. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Então está aqui, olha. Com o faço a gente monta o presente subjuntivo, por isso tem essa seta aqui. Faço, faça, faças, faça, façamos, façais, façam. Depois, com o fazes, a gente monta menos o S, faze tu, e o fazei vós. Com o fazes, a gente também monta o imperfeito do indicativo. Agora, do presente subjuntivo, que já saiu do presente indicativo, a gente monta todas as demais pessoas dos outros tempos, dos outros modos, do imperativo afirmativo e do imperativo negativo. Depois, no fim, eu vou deixar uns 3 verbos para vocês brincarem, mas eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp para fazerem essa tabela e tentarem vocês fazerem esse esquema para ver se funciona ou não. E aí, vem aqui. Os outros tempos formam-se da seguinte maneira. Veja, eu tinha dito para vocês, né, do imperfeito, que a gente pegava o fase e acrescentava ia, ias, ia, íamos, ias, iam. Mas isso só serve para a segunda e terceira, porque na primeira conjugação é ava. Então, por exemplo, se fosse todos os verbos, já uma dica, todos os verbos da primeira conjugação são regulares. A gente aqui, vou procurar trabalhar com vocês só com verbos irregulares. Porque se a gente entender como o verbo irregular funciona, a gente entende todos os verbos. O que é que distingue um verbo regular de um verbo irregular? O verbo irregular, ele sempre usa o mesmo radical o tempo inteiro. Então, você tem amar no presente. Lembra-se os 3 tempos primitivos. Vamos para ele. Amar. Eu amo. Pretérito perfeito do indicativo. Eu amei. O radical está lá, am. E o infinitivo, amar. O radical está lá. Com fazer, fazer. Presente do indicativo, faço. Já mudou de radical. E o infinitivo, fazer, né? O faço e o fiz. Então, repare que a gente já tem 3 radicais no verbo fazer. É por isso que, se a gente entende como funcionam os verbos irregulares, os verbos regulares ficam simples, porque o modo é o mesmo, só que a gente não vai trocar o radical. Aí, então, todos os verbos da primeira conjugação são regulares. Não existe, vejam lá, não existe nenhum verbo irregular da primeira conjugação. Todos os irregulares ou são da segunda ou são da terceira. Com isso, eu estou dizendo que todos os verbos da segunda e da terceira são irregulares? Não. Estou dizendo simplesmente que todos os verbos irregulares ou pertencem a uma ou pertencem a outra. Mas a grande parte dos verbos, tanto da segunda quanto da terceira conjugação, são regulares. Então, você tem aqui, por exemplo, amar. Eu amava. Tu amavas. Ele amava. Nós amávamos. Vós amáveis. Eles amavam. Dançar, eu dançava, tu dançavas, ele dançava, nós dançávamos, vós dançáveis, eles dançavam. Eu dormia, tu dormias, ele dormia, nós dormíamos, vós dormíeis, eles dormiam. Eu comia, tu comias, ele comia, nós comíamos, vós comíeis, eles comiam. Só o verbo por, esses 3 verbos aqui que fazem exceção, ser, ter e por, que vão fazer eu era, eu tinha e eu punha. Então, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós erais, eles eram. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. Eu punha, tu punhas, ele punha, nós punhamos, vós punhais, eles punham.
O presente do subjuntivo, a gente já viu, é só, por exemplo, a primeira conjugação não termina em A, você troca por um E. Então, amo é do verbo amar, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Segunda e terceira conjugação é e I, você troca por A. Dormir, não. Comer, você tira o como e bota A. Que eu coma, que tu comas, que ele coma, que nós comamos, que vós comais, que eles comam. O imperativo afirmativo só possui duas formas próprias, a segunda pessoa do singular e a do plural, derivadas do presente indicativo sem o F sinal. Acentua-se o verbo ser, que faz ser no singular e sede no plural. Alguns verbos costumam perder esse final da segunda. Então, os verbos dizer, fazer e trazer podem, e os terminados em usi, você, em vez de dizer dize, que também existe, você faz só diz. Faze ou faz, traze ou traz, e aduze ou aduz. Ele admite as duas formas aqui. E o imperativo negativo é como o presente subjuntivo só acrescido do advérbio não. Pronto, meus caros. Eu acho que a aula de hoje já foi suficiente. Vou sugerir já 3 verbos para vocês brincarem. E depois vocês façam no papel, aí tirem uma foto e me mandem para o WhatsApp. No grupo não, no pessoal. Os verbos, anotem aí, por favor. Vou tomar nota aqui. É para fazer os tempos derivados do presente. Aí vocês vão pegar o PDF, que eu vou deixar lá no Siga já já, olhar como é aquele esquema, revejam o vídeo para vocês verem como eu montei o vídeo da aula, e conjuguem o verbo nos tempos derivados, façam a tabela e conjuguem o dormir, fugir, peraí que deu um branco aqui agora. E ouvir. Então, quais são os 3 verbos? Dormir, fugir e ouvir. E aí vocês vão conjugá-los, fazer 3 tabelinhas, pode ser numa folha só, não precisa ser muito, pode ser à mão livre mesmo, e colocar presente do indicativo, imperativo afirmativo, presente do subjuntivo, imperativo negativo e imperfeito do indicativo. E aí fazer aquele esqueminha que eu fiz e me mandar isso no WhatsApp. Eu vou tomar nota aqui porque isso já vai ajudar na pontuação, viu? Ou talvez eu possa fazer lá no Siga, se vocês preferirem. Ficar mais simples. O que acham?